Em nome de Jesus, eu agradeço a minha oportunidade e passo a palavra ao pastor Fábio. Graças a Deus, igreja. Amém. E o Senhor nosso Deus abençoe a tua vida. Amém. E a tua família. Amém. No nome de Jesus. Amém. Vocês são bem-vindos. Queria dar as boas-vindas para a Margarete. Cadê a Margarete? Vem. Senta aqui do lado da pastora. Vem aqui. Eu deixo. Margarete fez parte da nossa igreja, foi levantada como obreira, mudou para o sul. Aí nós fomos lá no começo do ano, mas não deu para ir na casa dela não. Ela mora em Florianópolis, nós fomos lá para Tobó, o que é? Timbó, gente, não é Tobó não. E ela mora em Joinville, nós fomos em Timbó, mas não deu para ir lá não. Mas é uma pessoa muito querida, nós amamos muito, ser muito bem-vindo, em nome de Jesus. Visitantes também são bem-vindos. Vocês estão vendo a falta da metade da igreja. Eu acho que é porque teve lá com Cristo ontem, ou porque a polícia está prendendo o povo sem habitação hoje, né? Alguma coisa aconteceu no reino do Espírito aí, mas Deus está no controle das coisas, amém? Amém. Aniversariantes da semana, tem alguém para a gente orar e abençoar a tua vida? Corre para cá, amados. De casamento, nascimento, bebezinho para apresentar a Jesus, mas bebezinho que não, já está assim bigode, não é bebê não. Marcelão. Nem vou perguntar, Marcelo. Ou será que eu pergunto, hein? Marcelo, quantos anos casado? 10. Posso fazer aquela pergunta, Marcelo? Se você tivesse voltado na máquina do tempo e conhecendo a mulher que você conhece como conhece hoje, você casaria com ela de novo? Rapaz. Esse sim é de firmeza, viu? Olha, eu não vou nem perguntar para ela, porque as mulheres estragam as coisas às vezes. Amém? Mais alguém? Gustavão? Quantos anos, Gustavão? 16, desse tamanho, cara. Mamou até os 12 também, né? Tá desse tamanho, não? Brincadeira. Mas vamos ficar em pé, vamos orar para esse querido G, fazer mais uma de vida. Gilmar, Jaqueline, mais um. Amém. Estenda as mãos para cá, né? Abençoa esse casal. Hoje é uma raridade ter um casamento que, né? O capeta entra, destrói. Quando você vê um casamento de 5, 6, 10, 20 anos, você dá glória a Deus. Abençoa a vida deles, amém? Quem não é feliz tem inveja de quem está feliz no casamento, não, isso faz mal, sabia? Abençoa a vida deles, abençoa a vida dessas pessoas aqui. Pai Santo, em nome de Jesus, nós oramos, abençoamos esse casal, esse casamento no nome de Jesus, Pai. Marcelo e a tua filha, Neuceli, pedimos a bênção, Senhor, que eles vivam mais 10, mais 20, 30, 40, 50 anos na tua presença. Abençoe esse casamento, Senhor, em nome de Cristo. Multiplique o amor, a paixão, pelo poder do nome de Jesus, e prospera a vida deles. Amém. Em nome de Cristo, abençoe a vida das pessoas que fazem mais um ano de vida. Pai, nós pedimos que o Senhor derrame bênção do céu, pelo poder do nome de Jesus. Dê muitos anos de vida, Senhor. Amém. Ser repreendido dessas vidas, tudo aquilo que é contrário, toda a torcida contrária, inveja, outra cor, nós cancelamos em nome de Jesus, declaramos vocês abençoados e cobertos com o sangue de Jesus. Amém. Profetizamos como igreja que onde vocês forem, a bênção do Eterno estará na vida de vocês, em nome de Jesus. Tudo que fizerem, sejam abençoados e abençoadores em nome de Cristo. Esta igreja, o corpo de Cristo, abençoa a vida de vocês no nome de Jesus. Oramos, agradecemos ao Senhor e aplaudimos o Senhor na vida deles, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Mas se você puder abrir em Marcos 11, vamos ler só uns poucos versículos, aí você senta de uma vez por todas. Marcos capítulo 11. Versículo 12. Se você não tem Bíblia, você fala comigo depois, que eu vou te dar o endereço das irmãs para você comprar a Bíblia, tá? Se você ir para a igreja e não traz Bíblia, você está com um problema espiritual muito sério. Sabia disso? Sabia não, pastor? Pois é. Quando eu cheirava coca, eu ficava lá no modelo. E hoje as pessoas têm vergonha de andar com um livro desse aqui, ó. Deus é bom, amém? Amém. Versículo 12, posso ler?
Amém. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Quem teve fome? Jesus. Ele era Deus no corpo de um homem. Sentia fome, ansiedade, estresse, às vezes perdia o sono. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Versículo 20, por gentileza. E passando eles pela manhã, no outro dia, voltando, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedides, crede e recebeis, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor. Deus, Senhor, em nome de Jesus Cristo, exaltamos o Senhor, bendizemos a Ti, Pai Santo, glorificado seja o Teu nome, cada vida que está aqui, Senhor. Deus, em nome de Jesus, peço unção, graça, poder, favor, mover e falar de Deus nesse ambiente. Ser repreendido tudo aquilo que é carne, tudo aquilo que é eu, tudo aquilo, Senhor, que impede o fluir da Tua palavra, ser repreendido, quebrado pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Que o Espírito Santo tenha a liberdade total nesse ambiente de falar, de aplicar esta palavra a cada pessoa que está aqui. Repreenda toda a inquietação da tua alma, ansiedade no teu coração. Sai do teu coração. Em nome de Jesus, Pai. Deus, tira os pesos, os fardos, em nome de Jesus. Renova o teu povo, traz paz nesse ambiente e fala no nosso coração. Deus, tudo que o Senhor fizer aqui, seja para a honra, glória e louvor, no nome do Senhor Deus. Oramos e te agradecemos no nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Graças a Deus. Você pode sentar, Senhor. Deus é bom, amém? Amém. Nosso tema: a maldição da figueira. Nosso tema: A maldição da figueira. Amém, obrigado. Agora vocês for, né? Amados, nós precisamos compreender aqui o contexto disso aqui. Jesus, quando passa, ele vê uma figueira cheia de folhas muito bonita, com uma aparência muito boa, e ele procura um figo para comer, porque ele estava com fome. Não era tempo de figo, mas às vezes acontecia de ter alguns figos fora de época, nascia fora de época. Eles eram chamados de figos temporâneos. E Jesus vai caçar, olha, não acha nada. E ele amaldiçoa aquela figueira. É uma analogia com a nação do povo de Deus, lá daquele lugar, Israel. Uma nação que tinha liturgia, tinha religiosidade, tinha costumes, tinha festas, tinha tudo, mas não tinha presença de Deus. Tinha aparência, mas não tinha essência. A figueira na Bíblia representa a nação do povo de Deus. Muitas vezes, quando Jesus amaldiçoa aquela árvore, ele está mandando um recado para a nação que ele nasceu. A nação diz: vocês só têm aparência, vocês não têm essência. A pessoa pode ter um jeito de religioso, de espiritual, mas na verdade lá no fundo ele não tem essência. Quem tem essência não precisa de aparência. Quando você vê alguém muito focado na aparência para parecer que é alguma coisa, é porque ele não é. Então Jesus aqui, nesse contexto, se aplica à nação de Israel, amém? Que tinha muita religiosidade, hipocrisia, ritual, muito ritual, mas não tinha os frutos que precisava ter, que era justiça, amor e obediência a Deus. Justiça, amor e obediência a Deus. Não tinha esses frutos. O fruto é importante em qualquer árvore, mas você vai ver que é importante na nossa vida também como cristão. Mateus 23, 23, que todo mundo fala que Jesus falou que não é para você ser um dizimista. É mentira. É gente que não lê Bíblia. Jesus não disse que não era para fazer. Faça, mas você precisa de 3 coisas também. Você lembra o que é?
justiça, misericórdia e fé. É isso mesmo? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo do hortelã, do heno, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis fazer estas coisas, entregar o seu dízimo, mas não omitir os frutos: justiça, misericórdia e fé. Amém? Amém. Tudo bem? Você entendeu? Que gente desonesta, ele cria motivo para tudo, para não ser honesto para com Deus. Eu disse que numa quinta-feira, já tem umas 3, 4 semanas, que a gente fala que assim, 1 Timóteo 6,10 está na memória, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? A gente pensa que é só gente grandão lá, um empresário, um fazendeiro, não. Tem muita gente pequena que tem amor ao dinheiro também, pequena em meios, eu estou falando. Então nós vamos hoje, amado, entender que o cristão precisa ter obras. Tiago 2,26 diz que a fé sem as obras é morta. Como que eu digo que eu tenho fé, mas não faço nada em prol dessa fé? Eu digo que eu tenho fé para Deus dar um emprego, mas eu nunca saio para procurar um emprego. Você acha que o patrão vai lá na minha casa, bater na minha porta e dizer assim: Fábio, eu estou atrás de você a semana inteira, demorou para encontrar o seu endereço, mas eu vim aqui te chamar para trabalhar na minha empresa. Ele vai fazer isso? Hã? Não, querido, amém? Ele vai fazer isso? Não. Amém, obrigado por ter acordado. Não vai fazer. Eu oro a Deus, Deus abre a porta do meu emprego, pego meu currículo que saiu do dia cedinho, e só volto para casa à tarde. Isso é fé, amém? Isso é obra, certo, amém? Então nós vamos compreender algumas coisas aqui da maldição da figueira. Primeiro, Deus não tem paciência com aparência sem essência. Provérbios capítulo 12, versículo 9 diz que melhor o que se estima pouco e faz o seu trabalho do que o bocozento, vanglorioso, que tem falta de pau. Deus, ele não suporta a aparência de gente hipócrita. Deus tem mais prazer naquele que se acha pequenininho, mas faz o que tem que fazer, do que aquele que arrasta papo o tempo inteiro, fala de si o tempo inteiro, tem um eu lá nas alturas, é um papudo por natureza, mas não faz nada. É isso mesmo? 12:9. É melhor que se estime pouco e faça o seu trabalho do que o vanglorioso que tem falta de pão. Aquela árvore tinha uma aparência linda, mas não tinha fruto. Nós erramos muitas vezes em julgar as pessoas pela aparência. Lá em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, Samuel vai na casa de Jessé para ungir um rei. Da casa de Jessé, e se levantar o novo rei de Israel. Ele chega a ser um bombadão de 2 metros. Ele diz: certamente esse é o ungido do Senhor. Tem jeito de rei, tem tamanho de rei, tem, né? E Deus fala para ele: Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, a aparência por fora. Deus conhece o coração. Amém. Amém? Uma coisa que você tem que se preocupar menos é com aquilo que você apresenta para as pessoas, e sim com aquilo que você mostra diante de Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Deus não é um Deus que se move por aparência de ninguém, irmão. Nem por lágrimas. Pastor, por que Deus não respondeu a minha oração? Porque você só chora diante de Deus? Quando que está na Bíblia que se você chorar que Deus vai te dar bênção? É pela fé, crendo e declarando: Deus, eu creio no Senhor, e acontece. Amém. Né? Aí vem, chora, né? Cadê? Isso não é fé? Isso é alma, amado. Se eu chorar aqui, Deus vai ficar com dozinha de mim e vai me dar a minha bênção. Isso não existe, isso não é bíblico. Você pode até chorar diante de Deus. Todo mundo é gente, tem sentimento, mas não que isso vai mover o coração de Deus. Deus viu o filho dele morrer na cruz. Você acha que vai se morrer por uma lágrima de crocodilo que às vezes cai no meu olho ou do seu? É ruim, de dó. Deus está vendo a luta que eu estou passando, Senhor, a humilhação que eu estou passando. Só pena de mim ou de você? Quer mover o coração de Deus? Diga: Deus, eu creio, Jesus fez, está feito, consumado. Diz a tua palavra, isso aí vai acontecer, aleluia. Amém. Glória a Deus. Então os anjos da fusão, serafins, querubins e os afins, fiquem quietos. Tem alguém orando a minha palavra. Amém. Amém? Tudo bem, você está aqui? Amém. Então Deus não tem paciência com aparência sem essência. Às vezes a propaganda é tão boa, mas na verdade não tem nada. É uma lata vazia. Eu tinha um pastor que dizia assim: você sabe quem está cheio do Espírito Santo e quem não está. Quem está cheio do Espírito Santo costuma não fazer tanto barulho. Mas quem
está vazio faz muito barulho. Você percebe quando o barulho é de Deus, certo? Aí ele falou assim: se você encher uma lata de água e deixar uma lata vazia e bater nas duas, qual que vai fazer mais barulho? A vazia. Pessoas vazias fazem barulho. Pessoas cheias, preenchidas, costumam falar pouco, mas quando falam, todo mundo escuta. Se teu filho é alguém que fala o tempo inteiro, conversa com ele, como eu tenho conversado com o meu. Meu filho, você quer que o mundo te escute? Seja sábio. Tenha a palavra de Deus. Quando você falar, as pessoas certamente vão te escutar. Amém? Amém. Tudo bem? E Pedro se admira: Senhor, secou a terra raiz. Nossa admiração não deve estar no resultado ruim de algumas coisas, mas qual fé que foi utilizada para ter aquele resultado. Versículo 20 e 21, por gentileza. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ela secou. Pastor, Jesus amaldiçoou, sim. Aqui diz: Jesus amaldiçoou a figueira. Jesus não amaldiçoou ninguém. Jesus não manda ninguém para o inferno. Você está enganado. Você não conhece Jesus, não. Ele manda para o inferno quem não quer ir para o céu, amado. É uma escolha, amém? Amém. Se Deus é bom, pastor, por que Deus fez o inferno? Uma opção de escolha. Ninguém é obrigado a ir para o céu. Não quer ir, tem o inferno esperando o cara. Jesus amaldiçoou, sim, mas para nos ensinar alguma coisa, ou algo muito importante. Ele quis nos ensinar aqui que aquilo que falamos tem poder e terá também consequências. Amém? Amém. Presta atenção, Jesus é Deus. Ele poderia chegar naquela figueira e falar assim: figueira, você não tem fruto, mas eu quero comer. Apareça fruto. Ia aparecer? Sim ou não? Na hora, cheio de figo, amado. Por que então que ele amaldiçoa? Para nos ensinar algo importante. Para ensinar que quando você está falando, você está na verdade profetizando coisas boas ou coisas ruins. Se forem boas, aonde acontecer coisas boas. Se forem ruins, certamente acontecerão coisas ruins. Amém? Provérbios capítulo 18, versículo 20 e 21. Diz assim a palavra de Deus: do fruto da boca o coração se farta, do que produz os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. Olha o que Deus diz: se você usar bem essa língua que Deus deu para você, você vai comer coisas boas. Amém? Mas muitas vezes nós usamos essa língua que produz voz, que produz fala, para nos amaldiçoar ou amaldiçoar as pessoas que estão perto de nós. Você sabia que tem gente que se amaldiçoa? Eu sou um rodado mesmo, eu sou um quebrado. Eu digo: se você é, eu não sou, não. Eu sou um lascado mesmo, você se lascou, eu não. Eu vou amaldiçoar a mim, querido. Eu vou achar uma figueira igual Jesus achou, mas eu não. Amém? Amém. Tiago 3:8. Por gentileza, coloca aqui que vamos ler aqui para ganhar tempo. 3:8. Tiago fala assim: a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de tomar. É mal e contido, carregado de veneno mortífero. Diga assim: de quem é essa língua? Quem é essa língua? Com mais ênfase: de quem que é essa língua? Quem que é essa língua? Aí bata no peito e diz assim: a minha. Minha. É a sua e a minha, querido. Essa bicha é venenosa. Sabia que com a fala você destrói um casamento abençoado de 30 anos? Com a fala você destrói a vida de uma pessoa? Nós vamos lá. Ó, com ela bendizemos ao Senhor. Deus, eu te amo tanto. Mas o pastor Fábio não vale nada, Deus. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce ou o que é amargoso? Versículo 12 para encerrar. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Amém? Amém. O que Deus está dizendo? Que você não pode ter duas falas. Ou você é bênção, ou você está profetizando maldição na tua vida e na vida dos outros. De uma mesma fonte não sai água doce e água salgada. Você notou que ele diz aqui que nós falamos com Deus, mas amaldiçoamos as pessoas? Mas toda pessoa que tem muita dificuldade na vida, um dos motivos, não todos, é que ele é maledicente.
ele não fala bem de ninguém, só fala mal. Ele vai caçando até achar um defeitinho na pessoa para falar mal da pessoa. Uma vez Deus tratou comigo. Eu estava falando de um pastor que tinha feito muita porcariada. E Deus disse: quando você está falando dele, está falando de mim também. Porque foi eu que morri por ele, não foi você. Eu pedi perdão a Deus. Passei a vigiar mais o tamanho da língua maligna que eu, né? De quantas pessoas você falou essa? De segunda até hoje. Você lembra? As pessoas dizem que estudaram mais do que nós, os sociólogos, os antropólogos e tanto logo aí, né? Que pessoas pequenas, pessoas atrasadas, falam de pessoas. É que o Lula não presta, é que o Bolsonaro não sei o quê, né? Falam de pessoas. Pessoas que estão lá na ralé. Pessoas medíocres, medianas. De 0 a 10, ele está em 5. Ele fala de eventos. Rapaz, você viu a guerra lá com o Camboja e a Tailândia. Tem outro em Israel, mas a Palestina lá, Gaza. E é um cara que só fala de acontecimento. Falou que vai ter um terremoto essa semana. Só fala de eventos. Mas diz que pessoas novas, aquelas que cresceram um pouco além, conversam de projetos, de sonhos, de destino, de propósito. Amém? Amém. Em que classe que nós estamos nos encontrando hoje? De quantas pessoas você falou esta semana? Se falou, pelo amor de Deus, pelo menos tenha falado bem em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém? Amém. Vamos lá. Pastor, crente, Jesus amaldiçoa aquele pé de árvore, aquela figueira. O crente pode amaldiçoar? Sim ou não? Não. Jesus pode, Jesus é Jesus. Nós é só o bichinho de Jacó, tá? Mateus 5, versículo 44, diz que nós devemos abençoar quem nos persegue. Eu, porém, vos digo, Jesus falando: amai os vossos inimigos. Papai e mamãe, irmãozinho, amai os vossos inimigos e orai por os que vos perseguem. O cristão, ele só se mostra cristão quando ele consegue fazer o que Jesus mandou ele fazer. Você olha por quem te odeia, quem quer puxar o teu tapete, quem falou que vai acabar com você, você tem orado? Romanos 12, 14, Paulo disse: não amaldiçoeis, abençoeis. Vamos lá, 12, 14. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. É para fazer o quê? Uma pessoa está te perseguindo, está querendo tomar o teu marido, a tua esposa, está querendo mexer com alguém da tua família, falou que vai tomar o teu emprego, que vai inventar uma calúnia contra você. Mas Jesus aqui está falando para você abençoar. Esse é o papel meu e seu como cristão, amado. O dia que você vê um cristão falando mal de todo mundo é porque não vale nada. Como dizia o meu finado pai, não vale uma casca de alho, um cimbazol jogado dentro d'água. Não vale nada. Porque a pessoa fala de todo mundo, mas não fala de si. Mas eu tenho os meus defeitos, você tem os seus. Amém? Quem que não tem nenhum defeito aqui, erga a mão por gentileza, vai conhecer você, que eu vou deixar você pregar, porque eu vou, né? Alguém? Então por que nós falamos de pessoas? Isso é frustração, mano. Pessoas saradas não falam de ninguém. Lembra que eu conto a história aqui do Sr. Smith? Nos Estados Unidos tinha um homem, veterano da guerra do Vietnã, e as bombas explodiram lá, e ele ficou meio doido da cabeça. Ele voltou para os Estados Unidos, né? E aí ele ficou doidão, perturbado, né? E aí o dia que dava um trem doido dele lá, ele ia matar todo mundo na faca. Mas o povo suportava ele porque tinha sido um herói de guerra, tinha lutado na guerra do Vietnã, e o povo então aguentava ele. E naquela cidade inteira tinha só uma pessoa que ele ainda respeitava. Era quem? Então do xerife. Chegava: fulano, vamos lá para a delegacia, descansa hoje, amanhã você vai para sua casa. Ele entrava no carro do xerife e ia. A única pessoa que ele ainda respeitava. E todo mundo falava mal daquele homem. Esse homem é uma praga, tinha que morrer. E um dia aquele homem ficou perturbado, pegou uma faca, já tinha machucado 2 pessoas. Chega aquele xerife, diz: fulano, vamos para a delegacia para você descansar hoje. Ele disse: hoje eu não vou. Hoje eu não vou. Você vai ter que me matar ou eu mato você. Eu não aguento mais essa vida.
e partiu para cima do xerife com a faca, e o xerife matou ele. E aí, recolheram ele lá, e no outro dia a cidadezinha toda estava alegre. Aquele empesteado morreu. Oh, que livramento! Que bom, já devia ter ido, né? Chegou o senhorzinho, chamava o senhor Smith, que não falava mal de ninguém, velhinho já, mais velho que o pastor, comprando as coisinhas dele na mercearia. E eu falei assim: ô senhor Smith, ficou sabendo que o doidão ontem morreu? Já foi tarde, né, senhor Smith? Pensa num perturbado aquele, hein? Aí o senhor Smith olhou para ele, pensou alguns segundos, falou assim: mas aquele homem tinha os olhos azuis tão lindos. Nunca vi olhos azuis mais lindos do que aquele homem tinha. Pegou os pacotinhos dele, foi embora, e todo mundo ficou olhando para o senhor Smith. Achou alguma coisa boa para falar de quem não vale nada? Amém? Amém. Amém mesmo? Então, toma cuidado. Jesus, ele nos ensina que aquilo que a nossa boca fala vai ter consequências boas ou ruins. Amém? Amém. Terceiro, a importância de dizer é mais importante do que crer. Falar é mais importante do que crer. No versículo 23 e 24, por favor. Presta atenção para você ver. Que fala que a fala é mais importante do que o crer. Porque em verdade nos afirma que se alguém disser este monte, disser, ergue-te, está falando para o monte, e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Amém? Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, credes e recebestes, e será assim convosco. Se você for ver, fala de falar nas diversas formas pelo menos 3 vezes, mas de crer só fala uma vez. Por quê? Porque aquilo que você fala é aquilo que você crê de fato. Você crê que as coisas vão melhorar? Quando você fala é porque você crê. Mas você olhar o que as pessoas dizem, a maioria é pessimista. A maioria fala coisas ruins, querido. E nós devemos aprender a falar coisas boas. Amém? Eu vou vencer, eu vou sair dessa situação, eu vou pagar a conta, a minha saúde vai estar de volta para o meu corpo, eu vou fazer isso porque Deus é comigo. Amém. As pessoas não fazem isso, não. Eu olhei para um rapaz, não sei se ele está aqui na igreja hoje, eu acho que não está hoje. Um rapaz bonito. Tem umas 4 semanas isso, 5 semanas. Foi olhar aqui por ele está com muito medo, se angustiado, e manifestou o bicho. E um erro dos pastores, amado, é que eles criticam muito, sempre está conhecendo o negócio. Que é fácil criticar, né? Por exemplo, uns dizem assim: não pode conversar com o capeta. Jesus conversou com o capeta. Legião não, porque Jesus, né? E você não pode ficar trocando ideia com bicho. Mas quando manifesta com um demônio, às vezes o cara não tem um só, ele tem vários. Aí o pastor vai e expulsa aquele que está ali. Sai, mas ficou mais um monstro do cara. O cara não vai ser liberto. E eles não entendem isso. Aí na outra semana que vai vir na igreja, baixa o trem de novo, porque ficou coisa ali, né? Outra coisa que eles fazem, né? Quando vai orar, a pessoa diz: pastor, eu estou perturbado aqui com os pensamentos de morte. A oração é uma água de batata. Senhor Deus misericordioso, Pai bendito, limpa a mente do bendito, cura ele, Senhor. Amém. Querido, se tiver um demônio ali, o demônio não respeita essa conversa mole de gente incrédula, não. O demônio é igual um cachorro, você tem que dizer: sai! E ele sai dentro da sua casa, mas você tem que mandar ele embora. Vai ficar. Você acordou, né? Glória a Deus. E aí eles dizem assim: não precisa orar, não. Quando eu for orar para alguém, eu explico antes. Assim, olha, quando eu estou orando, eu gosto de repreender o Senhor, que eu não sei se tem ou não, mas por via das dúvidas, se tiver, vai, né? O bicho vai ter que sair, né? Eu explico, que as pessoas ficam com medo, né? Ai meu Deus, o pastor está dizendo que eu estou com um capeta, o que eu faço, né? E aí foi lá para o rapaz, aí o bicho baixou. E eu disse assim, porque às vezes Deus diz, tem 3 aí dentro, tem 10, tem 20. Quando Deus diz, você não precisa nem passar com o capeta, né? Eu disse: em nome de Jesus, fala a verdade para mim, vocês têm quantos? 6. Quais são os nomes? Fulano, Zé Pedro, Caveira, Papambaio, foi falar. Tá. E por que você está nesse jogo? Um jogo bonito, uma crente, né? Porque ele fala palavrão. Ah, é? E qual que é o palavrão que ele fala? Capeta, desgraça, demônio, inferno, blá blá blá, né? E tomar shampoo, mas não sei o que. E foi falando: já entendi. Libertamos aquele jovem.
amarramos aqueles 6 demônios e mandamos embora. Quando ele voltou assim, falei para ele, você está xingando. Ah, pastor, você tem que parar com o Gustavo de você por causa daquilo que você disse. Amém? Mas o que tem de crente endemoniado, você nem imagina. Em vez de ele dar glória a Deus, ele chuta o dedão lá e arranca a unha. Ele dá glória, é o capeta. Você viu alguém que lascou o dedão lá e fala, aleluia! Já viu? Hã? Só o pastor Fábio, amado, e ninguém mais disso, né? Se deixa eu contar, às vezes dá vontade de dar. Toma cuidado, vigia o que você está falando, porque você está vivendo coisas, porque você está falando algumas outras coisas. Tudo bem? Mas vamos falar, é tão importante, que às vezes a pessoa morre ao parente, e é uma dor grande, né? Conforme eu falei, tem uns que não, né? Que morre é um favor que faz, né? Tanta raiva que faz, né? Vai ter uns que você sente dor, né? Que você é uma pessoa, e uns doidos falam assim no cachorro, eu queria ter morrido no lugar de papai, me leva junto, papai. A maioria dessas pessoas passam a ter pensamento de morte depois. Depressão. Porque o espírito que está naquela matéria morta entra na pessoa, porque a pessoa abriu a boca maldita e deu permissão para Satanás. Eu fui lá pela amiga da minha esposa, foi lá em casa, com depressão, pensamentos suicidas. Fomos orar e aí manifestou o trem e fomos pesquisar para saber por onde que tinha entrado. No enterro do avô dela, era assim, vovô, eu te amo tanto, o senhor foi um pai para mim, eu queria tanto ter morrido no seu lugar. O bicho entrou na pessoa. Tudo bem? Aprenda a profetizar coisas boas. Fala para o vale de ossos secos para voltar à vida. Ezequiel 37, se puder colocar aqui, diz que Deus mandou um profeta para um vale de ossos secos. Tem profeta que quer um monte da bênção, né? Eu tenho preocupação com o profeta que só fala de bênção, mas não fala das provas que o profeta de verdade passa, não. Geralmente as pessoas de Deus passam mais tempo no vale do que no monte da bênção, sabia? Jesus estava no monte e o diabo falou para ele, vou dar todos os reinos do mundo para vocês, se vocês se ajoelharem diante de mim. Vocês lembram disso? Foi o diabo que quis dar tudo para Jesus. Mas vamos lá. Ezequiel 37, por favor. O que está acontecendo aí? A partir do 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, falando com o profeta. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. Olha que lugar bom que ele está. No meio do vale, cheio de ossos secos, só tem morte. 2. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor Deus, tu sabes. Ele foi inteligente, né? Senhor, disse-me ele, profetiza esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Amém. Então profetizei segundo a ordem que me foi dada, é segundo a palavra que você fala, aleluia. Amém. Glória a Deus. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam um pouco ossos e se juntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, Deus disse para ele, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tem-lhes para o vento seu Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Amém. Profetizei como ele me ordenara, aleluia. O Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso, aleluia. Amém. Versículo 11. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel, esses ossos são a comunidade evangélica de Filadélfia. Amém. Eis que te dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todos exterminados. Portanto profetize e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Amém. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela,
sabereis que eu sou o Senhor, que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Amém? Aquilo que Ele diz, Ele faz na tua vida. Amém. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem que filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Ele falou para você um dia, Ele cumprir. E aquilo que Ele disse certamente acontecerá. Bendito seja o nome do Senhor. Deus. Aleluia. Mas você tem que mudar aquilo que você está falando. Para Deus mudar aquilo que você está vivendo. Continua falando porcaria que você vê. Aí não vou viver muito tempo. Vai morrer logo. Paga lá o cachorro lá para usar o cachorro. Adiantado. Ganha um desconto de 30% lá. O pastor Fábio mandou eu vir aqui ter um desconto aqui. Amém. Amado, muitas coisas na minha vida foram falando. Eu conto aqui para a igreja que uma vez uma quebradeira desgramada. Tinha que vir para pagar o ônibus lá onde eu morava. Aí de Paraná. E é uma humilhação tão grande. Se você nunca quebrou na vida, você não sabe o que eu estou falando. Você nunca vai entender. Mas se você já quebrou pelo menos uma vez na vida, passou por terapia financeira, você vai entender o que eu estou dizendo. Eu andava a pé o tempo inteiro porque eu não tinha dinheiro para pagar o ônibus para ir de um lado de outro na cidade. Eu voltando para casa, meio-dia, com a maletona de vendas do lado, debaixo do sol, preto que o sol fica brilhoso, você sabe, né? Aquela mala pesada, e uma irmã lá da minha antiga igreja. O diabo usa os irmãos, muitas vezes. Os irmãos do capeta, sabe? Mas usa. Aquela irmã, ela é uma dentista, bonita, com o consultório dela, com a vida estabilizada, saiu da porta do consultório e me viu lá no meio da rua, arrastando a minha malona. E ela disse: irmão Fábio, compra uma tia para você, irmão. É difícil andar no sol, né? Gente, que vergonha. Pelo amor de Deus, se você é de Deus, cala a tua boca. Você acha que a pessoa anda na moto que está caindo aos pedaços, por quê? Porque ele gosta. Não? É porque ele só tem aquele que tem, gente. Um dia eu estava andando na minha perereca fumando, e o cara passou por mim na moto dele. Ei, você viu que a sua motorista está fumando? Eu falei: ela é maconheira, craqueira, cheira cocaína, cheira cola, some, peste. O cara não monta, né? Idiotice, amado. Que tem gente idiota no mundo, sabe? Aí eu falei: você não comprou um carro por quê? Por que você não dá um carro para ele então? Seu língua grande. E aí, gente, que vergonha que minha cara já estava vermelha, só ficou mais vermelha ainda. E lá do meio do canteiro da avenida Castelo Branco de Paraná, eu disse: irmã Viviane, em nome do Senhor Jesus, daqui a um dia eu vou sair de carro e não de moto, viu? E ela levou um susto, entrou para dentro do consultório dela, ficou doido, tanto sol na moleira, ficou doido. E eu fui para casa arrastando aquela mala, arrebentado, gente. Gente, eu tenho tanto cuidado daquilo que eu falo, porque eu já fui humilhado muitas vezes por gente que se dizia de Deus. Eu cheguei em casa e dobrei meu dia e falei assim: Deus, eu falei para aquela irmã que o Senhor vai me dar um carro. Eu não tenho um centavo no bolso, mas eu quero crer, Senhor, que o Senhor tem poder para me dar um carro. E eu comecei a dizer: Deus vai me dar um carro. Deus vai me dar um carro. Todo dia eu falava 10, 15, 30 vezes: Deus vai me dar um carro. Olhava para um cantinho assim: eu vou colocar ele aqui, ó. E fui falando. Gente, eu fui ficando doido, que foi entrando assim uma fé no meu coração. Eu falei: vai aparecer, não sei de onde. Eu estava grávida do meu carro. Quando a mulher está grávida, eu falei assim: ai meu Deus, vai nascer, né? Chutou, né? E aí um dia, uma pessoa me liga, eu caçando emprego, e às vezes não estava boa. A pessoa me liga, uma pessoa de Minas que mexia com venda. Uai, senhor, eu estou caçando você, viu? Falei: caçando eu para quê? Descer um cara para cobrar, né? Não, senhor, eu estou precisando de um vendedor bom. Eu sou o melhor que existe na cidade. Eu? Não é nada. Uai, você mesmo? Falei: sou. Então você veio aqui no Hotel Londrina, lá em Paraná. Eu peguei R$2 emprestado com a minha mãe para pagar o táxi para chegar lá naquele tempo. Mas cheguei lá. Conversei com ele, falou: estou precisando de um vendedor que seja bom, vendedor trabalhador, eu, né? Que seja responsável, eu. E tudo era eu, né? Sou o melhor, cara, o melhor que tem, né? Ele falou assim, aí eu dei a cartada. O dia que a porta se abrir, aproveita a chance, amém? Tem um seguinte besta, mano, que Deus abre a porta e fica lá, Chega lá o deputado, o governador, pai, eu estou precisando de uma pessoa para assumir aqui, esse órgão aqui, você sabe de alguém? Sei não. Eu sou o cara, rapaz, você é doido? Rapaz, se eu entrar aí, né, você ganha as outras eleições todas, porque eu sou bom demais. Você não é nada, mas Deus vai fazer você ficar bom. Amém.
E aí eu disse para ele assim, olha, eu estou a pé, eu estou sem carro, e vendedor sem carro, o bicho é muito feio, ninguém, né, você chega suado no cliente, como suada, nojenta, eu preciso de um carro para trabalhar. E menino, um bicho desconfiado, sabe? Ele olhou para mim assim, sentado na cama do hotel, uai, senhor, eu vou falar um negócio para você, não vou te dar um carro para ele não, mas se você provar que você é bom vendedor, quando nós vier fazer as entregas, eu compro o carro para você trabalhar e desconto na sua comissão. Eu falei, fechou. E aí eu peguei o dinheiro emprestado do meu ex-sogro, tão quebrado que eu estava, e fui viajar lá para Buriti, que é uma praça nova e muito boa, vendi bastante, fui para Alta Floresta, Alta Alegre, sabe, com 40 dias ele ligou, e aí, sogro, quanto que você conseguiu vender? E eu falei, eu vendi 40 e poucos mil, há quase 30 anos atrás, era um dinheirão. Uai, senhor, não é que você vendeu? Eu falei, se eu tivesse um carro, eu teria vendido 100 mil. Quando nós chegar aí na conversa, viu? Ele chegou, fez a entrega, pagou a minha comissão, falou, agora você vai lá no Luizinho da 4 e escolhe um carro para você. Se você não tem nome, mas eu tenho, você fala que foi o fulano que mandou você lá. E eu fui humilde, né? Comprei o carro, foi o carro que eu conheci a pastora. O carro que eu dei os carros na pastora dele, tá? Aí peguei o carro e aí eu fui para a igreja, porque assim, a gente quer mostrar a bênção, né? Entrei no estacionamento da igreja, parei bem no meio do portão assim, né? E as irmãs aí conversando lá nas fofocas, né? Porque o Enova faz fofoca, né? Eu sei que aqui o outro é bonitinho, que não sei o que é. Aí pai, né? E eu parei no carro, achei o vidro, aí ela olhou, a dentista, falei, oi irmão Viviane, Deus abençoe a sua vida, viu? Amém? Aí olhando assim, aí eu fui lá, dei aquela rodada assim, né? E voltei uns 3 vezes, voltei até estacionar, porque a gente quer mostrar o negócio, né? Tá vendo? Desci do carro, baixava assim, sabe, né? Passei por ela, né? Mas claro, pastor, isso é besteira, mas você não sabe o quanto que isso faz bem pra gente, né? E aí foi a minha primeira experiência de falar, para poder acontecer. Certo, amém? Amém. Amém mesmo? Amém. E para encerrar aqui, por que as falas de muita gente é maldição? Afirma que crê, fala coisas aparentemente boas e até usa versículos da Bíblia, mas nada de bom acontece, sempre coisas ruins aparecem. Versículo 25 e 26. Por que isso acontece, pastor? Eu oro, eu falo, eu profetizo, meu casamento vai ficar bem assim, meu filho vai voltar para Jesus, eu não sei o quê. E quando eu estiver orando, se tens alguma coisa contra alguém, algum ressentimento, animosidade, problema com o pai, com a mãe, com a sogra, com o vizinho, com o chefe, com o líder, e quando estiver orando, se tens alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Eu queria que você compreendesse por que tem tanto crente que não recebe resposta naquilo que ele ora. Porque o coração dele, na verdade, está cheio de problema com pessoas. Como é que está você com a sua sogra? Bem? Com a nora? Que as noras não valem nada, né? Mas a sogra também dá licença. Não pensa nós empurrar a velha, né? Você sabe por que o problema é que as noras detestam a sogra? Sabe por quê? A psicologia fala de transferência. Ela tem problema com a mãe dela, brigava com algumas cadelas velhas, né? Aí ela vai no casamento. Aí agora eu vou amar o Zé, o João, né? E eu vou amar, e só que quando ela entra, no começo é a sogra, é a minha mãe que eu nunca tive. Um tempo depois, 6 meses, eu começo a acusar tudo com a sogra. Porque ela está transferindo os problemas que ela teve com a mamãe, está transferindo tudo para a sogra. Ela tem ciúme da sogra com o menino, né, que casou com ela, e aí todo o rolo. Querido, se você não tem capacidade de perdoar e ter um coração liberado, você não recebe nada do céu. Um versículo que eu já orei demais para casar. Salmos 68,6. 68,6. Diz assim que Deus faz com que a pessoa sozinha more em família. Então, assim, é uma promessa. Se você é solteiro, Deus não quer casar, Deus vai dar um casamento para você. Abençoar. Amém? Pessoa nessa igreja que namorar com pessoa lá de fora, eu não faço casamento. Não faço. Paulo fala, se você não tem jogo desigual. Mas na parte B, tem uma lapada. Olha só o que diz aqui. Tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril e seca.
O que tem de gente de Deus morando em terra estéril, não produz nada, é muito grande, por rebelião contra Deus. 3 tipos de pecado que não deixam a pessoa entrar no céu segundo a Bíblia. Primeiro, blasfêmia contra o Espírito Santo. Mateus 12:31 diz que aquele que blasfemar contra o Espírito Santo de Deus não entra no céu. Às vezes a pessoa orando em língua e tem às vezes aquilo ali é o capeta que está falando. Cuidado, e se for o Espírito Santo de Deus. Segundo, rejeitar a salvação, mesmo tendo tido experiências com Deus. Hebreus 6, versículo 4 ao 6, diz que aquela pessoa que teve experiência com Deus, foi usada por Deus, e se desviou, não tem salvação para essa pessoa. E terceiro, aquele que não perdoa. Mateus 18, versículo 34 e 35 diz que essa pessoa vai ser lançada no lago de fogo e enxofre. 3 pecados que tiram a pessoa do céu. Não é adultério, não é tráfico, não é assassinato, é blasfêmia contra o Espírito Santo, rejeitou a salvação, mesmo tendo experiências com Deus, e aquele que não perdoa. Tudo bem você está aqui? Amém. Deus deseja que você produza frutos. Amém. Mas para isso você tem que aprender a mudar aquilo que você está falando. E talvez você vai ter que mudar aquilo. Você foi criado em um ambiente tóxico, e que teu pai e tua mãe dizem assim: você é uma porcaria, você é um Zé Ruela, você é uma Maria doida, você não sei o que, e você acreditou nessa mentira. E Deus quer desconstruir essa mentira para que você creia que você pode, que você passe a profetizar e a falar que você pode. Amém. Amém. Tinha um irmão da antiga igreja, gerente de uma loja de imóveis aqui. Um dia chegou na minha casa: presbítero, sabe, me ajuda. E eu disse: o que é, homem? Tem uma meta para ser concluída até o dia 30, já é dia 22, e eu não estou nem na metade. Os clientes estão entrando na loja, e nós vamos orar. Nós oramos que todos os demônios que o diabo tinha colocado na porta da loja saíssem, e que Deus abençoasse as vendas. E eu disse: comece a falar. A loja que eu estou à frente vai vender bem até o final desse mês. Comece a falar. Ele começou, no final do mês ele superou a meta que ele tinha para. Amém. Eu estou passando um segredo de vida, mas de mais de 30 anos na presença de Deus. Muda aquilo que você tem falado. Amém? Amém. Tem um irmão que está aqui no culto. Cadê o Juliel? Está aqui? Cadê o Juliel? Está aqui? É pequenininho, está escondido ali atrás. Ele comprou um trator, mas o trator era mais velho que o pastor. E o trator quebrava assim. Hoje tem 3, 4 tratores, não sei, mas assim. Aquele trator era o trator dele, mas só de olhar para o bicho, o bicho quebrava. Um dia chegou aqui revoltado com a mulher. Eu estava aqui à tarde orando e falou: pastor, olha por mim que eu estou aguentando aquela praga mais não. Aí, quando ele falou, Deus mostrou o que ele fazia. Ele subiu no trator e olhava para o trator, e ele pensava assim: essa praga vai quebrar daqui a pouquinho, quer ver? Dei umas puxão de orelha dele. Falei: ó, vou te dar esse vidrinho de óleo, você vai chegar lá e vai ungir a bomba, ou quer dizer, o trator todinho. Unge o equipamento do seu trabalho e vai declarar que ele é bênção e não vai quebrar mais, e que, né, ensinei para ele. Chegou lá, dizendo que fez. Fran, foi mesmo? A gente tem que confirmar com a esposa, que temos um homem que, né, ungiu o bicho todo lá e declarou: é bênção, é ferramenta de trabalho, não vai quebrar mais em nome de Jesus. Quebrou, porque veio quebra, mas demorou bastante, amém? Amém. Muda aquilo que você está falando. Deus diz isso para você essa noite, amém? Para de ter aparência, de querer impressionar pessoas. Vai para os pés do Senhor. E diz: a partir de hoje se levanta um homem ou mulher de Deus para viver o melhor de Deus. Amém. Glória a Deus. Jesus disse que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas disse: mas eu, Jesus, vim para que tenham vida e vida com abundância. Essa é a vida que Deus tem para você. Glória a Deus. Fala bem Amém. de você, fala bem da tua família, fala bem do teu marido, da tua esposa, do teu trabalho. Amém. Você vai ver o milagre acontecer. Amém, Jesus. Você Glória vai a ficar em Deus. pé. Aleluia. Você pode ficar em pé. E não é vaidade você dizer que você é bendito do Senhor. Amém. Amém. Eu sou abençoado, não pelos meus méritos, mas por tudo que Jesus fez na cruz pela minha vida. Amém. Glória a Deus. Já disse, Paulo, nossa segunda-feira, essa semana vai ser bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Aprenda a fazer isso. Pastor, eu não estou contente com o trabalho, eu ganho bom dia. Senhor, eu quero te agradecer porque o Senhor está preparando um trabalho que eu vou ganhar o dobro do que eu estou ganhando agora. Amém. Eu creio. Fala para você ver, fica doidona para você ver, fica doidão para você ver. Está acontecendo tanta coisa na sua vida, você é bom ser doido em Jesus Nazaré. Amém. Amém mesmo? Amém.
Você sabe por que você pode dizer isso? Porque você é um bendito do Senhor. Amém. Jesus te abençoou com toda sorte de bênçãos quando ele tomou, Em nome de Jesus. quando ele levantou do túmulo ao terceiro dia. Ele fez de você mais do que o vencedor. Amém. O problema é que o diabo nos convenceu desde pequeno. Nós somos derrotados, nós somos rodados. O pai foi quebrado, o não sei o que. Você não tem obrigação de ser. Somente crer e mudar aquilo que você está falando. Amém. Pastor, por que o meu casamento é ruim? Porque você só fala porcaria no seu casamento. Qualquer coisa que a mulher faz, você já joga a praga nela, gorda, nojenta, né? Qualquer coisa que o homem faz, só sabe pegar e ser feliz, né? Profetiza, Deus, a minha casa é próspera. Amém. A prosperidade do Eterno está aqui, Senhor. Bendito seja o teu nome. Aleluia. Os meus celeiros não faltam, Senhor, porque o Senhor me abençoa. Glória a Deus. Monta para você ver. Deus tem poder, amado, de levantar a pessoa que está no pó e colocar ele no meio de Cristo, porque Ele é todo poderoso. Amém. Glória a Deus. Só cabe a gente mudar aqui, ó, para que a nossa boca mude também. Amém. Bênçãos e maldições estão no poder da língua. O que bem usa a língua, come do seu fruto. Amém. Tanta gente comendo pouco que o diabo passou com o rabo, porque não tem capacidade de profetizar o maná do céu na vida dele. Profetiza para você ver. Deus, esse tempo está passando, essa dificuldade, essa luta, Amém. mas a bonança do Senhor é chegada na minha vida. Amém. Vai lá, doido de manhã, levanta, abre a porta, fala assim: Deus, entra na minha casa com todas as bênçãos do Senhor, pode entrar. Amém. O vizinho assim, ficou doido, não tem problema. Deus ama os doidão. Quem é doido é porque crê no Deus que tudo pode. Amém. Glória a Deus. Eu abençoo a vida, nós abençoamos a vida que está assistindo e encerramos a live em nome de Jesus. E você esteja aqui na quinta-feira em nome de Jesus. Amém? Vamos